que eu posso contar como tudo aconteceu. Era 18 de novembro de 2011, Dom Carmo e eu, nós estávamos indo a uma reunião em São Paulo e passando bem próximo ao quilômetro 125, eu perguntei a ele o que faltava a ele para criar a paróquia São José Operário. E ele me respondeu: faltava pároco. E não tocamos mais no assunto ao longo da viagem, na ida e na volta. No outro dia, a gente foi dar alguns encaminhamentos e eu me ofereci a ele para ser o pároco que ele precisava dentro daquele contexto da criação da paróquia São José Operário. E lá no mês de dezembro, no dia 24, ele anunciou então que eu seria o primeiro pároco e que ele criaria a paróquia em 18 de fevereiro de 2012. Foi uma correria, foi um momento muito importante, primeiro de preparação, de entusiasmo. Eu me lembro que eu vim na noite do dia 24 de dezembro, junto com o Frei Leonir, e participei da missa de Natal, e ao final então nós anunciamos a criação da paróquia e de que eu seria o primeiro pároco. E a partir daquilo então tudo começou a se desenvolver, tudo começou a ser preparado. E a história começou assim, como um momento de vida, de paz, um momento em que nós fomos descobrindo tudo isso. Então, a história da minha relação com a paróquia São José Operário começou assim, de uma forma muito simples e muito envolvida do amor e da graça de Deus. E aí foram os preparativos todos para a criação, a novena envolvida com a presença dos freis, e a história começou. Então, em 18 de fevereiro, eu assumi a paróquia São José Operário. Um primeiro ano de muita adaptação, tanto para mim, que só tinha trabalhado basicamente os últimos 5 anos na realidade da Cúria, já tinha tido 3 anos de experiência de vigário na paróquia Nossa Senhora da Boa Esperança, mas estar à frente é outra questão. E assim então se foi os primeiros momentos, os ajustes. A paróquia São José Operário tem uma particularidade de que em alguns anos a Semana Santa cai muito próximo da festa de São José, então todo aquele envolvimento da quaresma, da preparação da Semana Santa e logo depois a festa com toda aquela estrutura, e eu não tinha nenhuma experiência, então a gente foi aprendendo, acima de tudo, a se envolver nessas realidades, né? A equipe que estava ali, a coordenação do diácono Paulo Dias, da dona Isodinha, então o pessoal foi se apresentando e foi construindo o seu Kleber na tesouraria, e ali começou toda essa história de envolvimento com a paróquia, né, o atendimento paroquial, a Camila aprendendo a lidar com essas questões de atendimento ao público, das orientações da vida da igreja. Então, tudo isso foi uma alegria muito grande de descobrir e de poder fazer acontecer a realidade da paróquia. Então, um acontecimento que eu fui aprendendo, acima de tudo, a lidar com as pessoas, a sair um pouquinho daquela estrutura vamos dizer assim, de escritório, para ir para uma realidade do povo de Deus. Então, aos poucos, as pessoas foram se acostumando, e eu fui me acostumando a ser pastor, né? Eu dizia que antes eu era um pastor sem rebanho, e agora então eu tinha o meu rebanho que eu tinha que aprender a me acostumar e a me identificar. Depois a realidade da organização pastoral, organização administrativa. Eu me lembro muito bem a primeira reunião com o conselho paroquial, né? Tentando mostrar para eles o que era o conselho, qual era o papel deles,
e, acima de tudo, qual era a finalidade do conselho. Então, foram etapas muito importantes de início, de organização, de estruturação e de desenvolvimento pessoal. Eu vivi um momento muito intenso disso, de viver, de organizar a paróquia, de descobrir como tudo isso se organiza, de aprender a lidar com as pessoas. Então, uma realidade muito legal, muito gostosa de viver e de experimentar. E aos poucos eu fui demonstrando um pouquinho da minha espiritualidade, de como a gente gostava de celebrar, de experimentar Deus, principalmente através da liturgia, através de uma organização das coisas. Então foi o primeiro ano 2012 foi uma realidade muito interessante e que eu guardo tudo isso no coração. Foi muito bom iniciar a vida da paróquia. Um outro momento foi justamente quando a gente já tinha algumas instâncias organizadas, como o Conselho Pastoral, o Conselho Administrativo, que foram assim, pessoas e realidades que foram dando os fundamentos para a vida paroquial. Né? Então eu tinha uma preocupação de organizar administrativamente, tinha uma preocupação de organizar pastoralmente a realidade da paróquia. Então, um momento já de desenvolvimento, de formação de liderança, a nossa escola de evangelização, né? Eu percebia uma sede muito grande nas pessoas de conhecer, de querer descobrir a presença de Deus através dos ritos, das ações da vida da igreja. Então, a gente sempre caminhou com essa preocupação, uma formação espiritual, uma formação pastoral e depois uma organização administrativa e uma organização pastoral. Né? E as necessidades foram surgindo, os atendimentos, né? O conhecimento das pessoas, o conhecimento das famílias, o desenvolvimento pastoral, a estruturação de catequese, a dificuldade com catequistas e as criançadas vindo e querendo catequese, a gente não tinha tanta estrutura física, não tinha estrutura humana, mas a gente confiava na graça de Deus e a cada dia a ação pastoral ia acontecendo, né? Então eu vejo assim um momento muito forte de 2013 até 2015 como um momento forte de estruturação, de desenvolvimento, de maturidade também para a minha pessoa. Cada ano, cada situação, cada dificuldade, a gente aprendia a se colocar diante do Santíssimo, aprendia a manifestar os sentimentos, ou algumas vezes um pouquinho mais fechado, um pouquinho mais reservado, mas a gente foi aprendendo e foi amadurecendo. Acho que uma história muito bonita, uma história muito legal de ser vivida e de ser trabalhada. Então eu considero de 2013 a 2015 um momento muito forte da vida da paróquia, com esta maturidade pastoral, com a formação das lideranças, né, o desenvolvimento da comunidade Nossa Senhora da Saúde. A gente celebrava lá debaixo de uma lona e fomos constituindo lá e construindo o lugar onde hoje é a capela, o fortalecimento do dízimo paroquial como uma realidade de educação e de transformação, transformando o ambiente das festas num ambiente que, acima de tudo, deveria ser um ambiente familiar e dando às nossas celebrações na liturgia o grande carro-chefe da vida e da expressão da paróquia São José Operário. E também uma grande acolhida para as pessoas, que elas pudessem vir rezar e adorar. E assim, consequentemente, as nossas missas de quinta-feira como lugar de encontro com o Senhor, de adoração, de culto, de louvor eucarístico. Então foram momentos muito importantes e gratificantes para a vida da comunidade 2013 a 2015. Por fim, eu acho que de 2016, 2017 foram 2 anos assim de muita importância de uma renovação de alguns membros do Conselho Administrativo, do Conselho Pastoral. Então eu considero uma etapa em que nós
respiramos um pouquinho e agora a comunidade está um pouco mais engrenada na vida do trabalho, agora é seguir adiante com o trem e pegar os trilhos do Senhor. Então, 2016 foi um ano de um passo muito importante para a vida da paróquia, para a vida da comunidade, dessa consciência do assumir uma responsabilidade de evangelizar a família, de evangelizar a si mesmo, né? Eu fui um pouquinho mais soltando as rédeas de modo que a gente pudesse delegar um pouco mais as coisas e assim as pessoas assumindo a sua responsabilidade. E chega aí 2017 com essa missão, com essa tarefa, com esse compromisso de viver diante da graça do Senhor. Todo mundo sabe que eu não esperava essa transferência, que a gente tinha um projeto de 10 anos, mas é Deus quem nos chama, é Deus que nos capacita e, acima de tudo, é o Espírito Santo que move toda a ação da igreja. Então, eu quero deixar registrado um pouquinho dessa história, dessa vida, dessa vivência, dessa convivência ao longo dos 5 anos e desejar que cada vez mais a gente possa construir o reino de Deus. Uma coisa, eu vou ter sempre orgulho da paróquia São José Operário em Caçapava ter sido a minha primeira paróquia. Isso nunca vai sair do meu coração e certamente permaneço no coração de tantos como o primeiro pároco, como o primeiro pastor. Esse mundo dá volta, quem sabe um dia o Senhor nos concede a graça de voltar e de estar juntos e de viver cada momento. Então, que Deus abençoe você, que ao ver esse vídeo possa recordar de tantas coisas boas. Vamos ficar com as coisas boas, vamos ficar com tudo aquilo que provém de Deus. As coisas ruins, eu sempre disse, a gente coloca no altar da Eucaristia, a gente coloca diante da graça de Deus, né? Que o nosso amor a São José, o nosso amor à Virgem Maria permaneça e que a gente sempre se encontre. Eu certamente, daquilo que me for convidado, que me for possível, eu também estarei aqui com vocês. Tenho uma grande missão, uma grande tarefa à frente, mas a São José Operário vai ser sempre a São José Operário. Por mais que eu passe por outros lugares, a São José Operário vai ser a São José Operário, com alegria, com acolhida e com tudo aquilo que nós vivemos. E que o Espírito Santo permaneça nos nossos corações, dando-nos essa paz, essa força que vem do Espírito, né? Que vem dele, que vem da figura de São José. Meus irmãos, minhas irmãs, caros paroquianos, vocês sabem o quanto eu amo a cada um e procurei amar a cada um nos seus limites, nas suas virtudes. Que Deus abençoe a cada um. Vamos para frente, vamos seguindo, o barco já está em alto mar e quem nos toca é justamente o amor de Deus. Obrigado mesmo, de coração, de carinho, de imenso carinho, por tudo aquilo que vocês fizeram por mim, pelo reino, pelo Cristo, aceitando os meus limites, acolhendo as virtudes que o Senhor coloca na nossa vida. A nossa história está escrita, a nossa história está marcada no coração e na vida de cada um. Por isso, eu quero, acima de tudo, desejar que isso fique eterno nos nossos corações. Já dizia, né, o grande poeta, o essencial é invisível aos olhos e aquilo que está marcado no coração, ninguém rouba, ninguém tira, ninguém acaba matando, mas aquilo que está no nosso coração permanece para sempre. Fica aí o nosso amor eterno, fica aí o nosso amor, a nossa alegria. Está todo mundo aqui dentro desse coração de pastor, daquele que procurou a cada dia conduzir as ovelhas pelas verdes pastagens. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Foi isso que eu tentei fazer. Que Deus abençoe e lhe guarde. Mais uma vez, muito obrigado. Que a Virgem Maria lhe cubra com seu manto sagrado e que São José, o operário, nos ajude a continuar trabalhando. Um grande beijo para cada um e fica aí no coração as marcas do Eterno.